Olá, sejam bem-vindos. Cá estamos nós de novo. Este é o canal do Light Carrier. Eu sou a Anabela Araújo e este é mais um vídeo da série de vídeos Crianças de Luxo. Eu pensei muito hoje sobre qual dos assuntos deveria trazer aqui, até porque há uma imensidade deles e alguns deles exigem alguma profundidade a nível de conhecimento espiritual. E hoje decidi falar-vos um pouco, para além das nossas crianças pequeninas, existem as crianças maiores, que são já os nossos pré-adolescentes e adolescentes, e que são muitas vezes tentados a mexerem com energias que não controlam, energias das quais não têm conhecimento, e que faz com que eles muitas das vezes entrem por caminhos em que podem ser realmente manipulados e obsidiados por determinado tipo de seres do astral mais denso. E por muito que as pessoas possam dizer que não acreditam nestas coisas, eu posso falar da minha própria experiência, que é aquela que eu tenho, no fundo, direito a falar. Então, aqui há muitos anos atrás, quando eu estudava no liceu, havia uma prática que eu penso que se foi perdendo, mas que ainda existe, que era o jogo do copo. E toda a gente que é da minha idade se lembra dessa brincadeira, que no fundo mais não era que utilizar a nossa mediunidade, nossa dos adolescentes naquela altura, para movimentarmos um copo. Numa secretária, punham-se bocadinhos de papel com as letras do abecedário, pegávamos num cálice virado pernas para o ar, onde todos encostávamos o dedo e depois perguntávamos se estava algum espírito presente naquela mesa. E o copo movimentava-se, apesar de sermos uns 4 ou 5 com o dedo sobre o copo, que nem força fazíamos sobre o copo começava a rodar sozinho numa direção única. Por isso, se éramos muitas pessoas e se aquilo fosse realmente nós a mexermos com o copo, com certeza que o copo entornaria e viraria para sítios que não seriam os mesmos uns dos outros. Eu lembro-me que nessa altura nós fazíamos muitas questões, se íamos casar, se íamos ter filhos, era outra geração, eram outros tempos. No fundo, se íamos ter uma boa profissão, se íamos ser felizes, esse tipo de coisas. Que eu acho que toda a gente, se calhar, quer saber, não é? E eu recordo-me de que, na altura, eu comecei a sentir-me bastante mal fisicamente com aquela situação. E eu frequentava a igreja na altura e eu lembro-me que um dia, sei lá, uns meses depois de termos começado com essa brincadeira, talvez uns 2 meses depois, não tenho bem noção do tempo, eu lembro-me que fui a uma igreja e fui falar com o padre. E eu acho que sempre fui muito abençoada nos direcionamentos que fui tendo ao longo da vida. E nessa altura lembro-me que fui para me confessar e foi um padre, um senhor muito velhinho, que na altura teria uns perto de 90 anos já, que me atendeu. E eu lembro-me de começar a chorar e de lhe contar a situação e de dizer que me sentia muito mal por estar a fazer aquele tipo de coisas, porque achava que não devíamos mexer com os espíritos, porque eles já estavam do outro lado, supostamente deveriam estar em descanso. A igreja ensina-nos, não é, que os espíritos vão ou para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, e quem vai para o céu fica em eterno descanso. E eu achava que estava a fazer errado e que não deveria estar a fazer aquela situação. O senhor foi extraordinário, aquele senhor padre foi extraordinário. Estamos a falar de uma situação que aconteceu há uns 35 anos atrás, por aí. E eu lembro-me que ele tinha uma mentalidade que hoje em dia talvez fosse útil a muitos dos nossos padres dentro da realidade que é a nossa vida hoje em dia. Eu lembro-me que ele me disse que não era um procedimento de facto correto,
que provavelmente não deveria estar a sentir-me muito bem, até porque a interferência dessas energias estaria a interferir diretamente comigo. E lembro-me que ele na altura me disse para eu parar, para eu não voltar a fazer e para não me sentir culpada, que foi uma experiência que eu tentei como os outros e que estava tudo bem e que ia tudo ficar bem. E lembro-me que ele me trouxe muito alívio, porque uma das coisas que a Igreja nos ensina muito é a culpa, não é? E eu achava que estava a cometer um pecado muito grave e por causa disso é que me andava a sentir mal fisicamente. Moral da história: quando não há conhecimento, porque toda a gente tem curiosidade sobre estes assuntos, uns têm medo e nem sequer querem falar sobre eles, outros têm uma curiosidade que os leva a extremos que não são de todo de bom senso, não é? E então há que achar o meio termo nestas situações. Não é porque as coisas em que nós acreditamos ou que deixamos de acreditar vão deixar de existir só porque nós dizemos que elas não existem, não é? Antes da existência do microscópio já existiam micróbios e bactérias, ninguém as conseguia ver e, no entanto, elas danificavam imenso a saúde das pessoas, não é? Hoje em dia temos uma noção perfeita de que existe um mundo que nós não conseguimos ver, que é demasiado pequenino e que nós não temos capacidade de ver a olho nu. Eu acredito que no futuro a espiritualidade também vai ser algo que vai conseguir ser mais próxima de nós no sentido da visualização. Hoje em dia isso ainda não é possível, há médiums que têm mediunidade de evidência, temos as crianças que de facto veem muitas situações e temos os velhinhos que muitas vezes também perto da hora da morte começam a ver o mundo do lado de lá, porque estão de facto entre dois mundos, estão ali no véu que separa uma coisa e outra e começam a ver pessoas que já partiram da vida deles e muitos deles, às vezes a gente pensa que eles estão loucos, que estão senis, que estão dementes, mas muitas das vezes eles não estão, eles estão a ver de facto familiares que vêm para acompanhar o desencarne da pessoa. E o que é que isto tem a ver com as crianças de luz? Tem a ver que essas brincadeiras com o copo podem ainda existir. Foram existindo outras com baralhos de cartas, de tarô, com uma série de outras coisas que hoje em dia a internet também facilita, os vídeos também facilitam muito isso, não é? Depois há vídeos de tudo, há vídeos bons, há vídeos péssimos, há vídeos que falam de coisas completamente absurdas e nas quais os jovens acreditam, e eu digo isso porque às vezes o meu filho vem à minha pele e diz: mãe, olha, eu vi isto, não vi, isto é verdade, e eu digo: não, de todo e tal. Mas se calhar a maior parte dos miúdos nem pergunta, e deve haver vídeos que o meu filho às vezes também tem acesso e que não me vem perguntar se são verdade ou não. Mas aquilo que eu queria deixar aqui presente é que a interferência desse tipo de energias nos nossos adolescentes leva muitas vezes a que eles se vejam cercados de energias densas, porque os espíritos que de facto permanecem na Terra são aqueles que deixaram assuntos por resolver. E aqueles que, ensinados também dentro do conceito católico do céu e do inferno e do purgatório, têm medo de partir da Terra porque têm receio de irem parar ao inferno e nunca mais lá saírem, não é? Então, aquilo que as crianças muitas vezes sentem e veem tem muito a ver às vezes com determinado tipo de brincadeiras que nós também não temos noção de que elas existem. E se as crianças estiverem informadas sobre este tipo de assuntos, quando eles acontecerem, eu tenho a certeza de que eles vão olhar para as situações com um olhar muito mais maduro do que aquele que eles têm sem ter qualquer tipo de conhecimento. É claro que os pais também não têm este tipo de informação, não é? Hoje em dia as pessoas trabalham muito, vivem muito para as exigências sociais, não é? Os estudos dos filhos, o ter uma casa, o ter um carro, pagar as contas, e há muito pouco tempo para a espiritualidade, até porque ela exige muito de nós, ela exige mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, mudanças de crenças, mudanças de atitudes perante situações muito às vezes complicadas.
E isso tudo dá muito trabalho. Mudar os nossos alicerces é muito, muito difícil, não é? Às vezes demora uma vida inteira e mesmo assim não se consegue. Há muitas crenças enraizadas em nós que não são de todo verdadeiras. São crenças que fizeram sentido no tempo e na altura em que foram criadas, mas que devem ser atualizadas. Aquilo que eu sugeria era que vocês falassem com os vossos filhos sobre estas situações. Mexer com cartas de tarô é perigoso. Fazer o jogo do copo é perigoso. Usar um tabuleiro do Ouija também é perigoso. Usar qualquer tipo de mexer com qualquer tipo de trabalho energético sem conhecimento é muito perigoso. Pode levar a grandes processos de obsessores, que são espíritos que ficam ali a obsidiar, a manipular a mente das pessoas. E muitos destes jovens depois dizem que veem coisas, que têm pesadelos muito verdadeiros, muito reais, ou que ouvem vozes, ou que coisas acontecem à volta deles, fenómenos estranhos que eles não sabem explicar. E isso tudo começa a assustá-los e a assombrá-los, e eles tornam-se pessoas assombradas. Porque para além desses espíritos que não seguem por causa das pendências que têm deste mundo físico, há também aqueles, como eu disse há bocado, que têm receio de ir por causa do medo de irem para o inferno, e acabam por ficar aqui. Muitos deles são extremamente zombeteiros e vivem a brincar com as situações da vida das pessoas, criam situações em que as pessoas acabam por ficar às vezes em perigo, em que as pessoas acabam por ficar com medo. Eles gostam de criar, de incitar às vezes comportamentos violentos entre os miúdos, porque depois acabam por se alimentar do magnetismo que é emanado pelas crianças, pelos jovens, magnetismo esse que muitas vezes é originado em situações menos boas, de raiva, de revolta, de frustração, de medo, de vergonha, e acaba por interferir muito com a mente destes jovens. Nós todos somos muito suscetíveis de sermos influenciados. Se nós conseguíssemos ver aquilo que nos rodeia, se calhar ficaríamos de facto um pouco preocupados com a quantidade de vezes que somos manipulados por certo tipo de energias. No entanto, o facto de nós nos mantermos conectados com o amor, com sentimentos bons, não é preciso sermos crentes em coisa nenhuma. Se formos seres humanos que tentam praticar o bem dentro daquilo que lhes é possível, nós acabamos por ter sempre uma egrégora de luz que nos protege, porque o bem atrai o bem, e aquilo que nós semeamos acaba por ser sempre aquilo que nós temos à nossa volta. E ainda que tenhamos uma vida com dificuldades, essas dificuldades vão ser sempre suavizadas por essas egrégoras de luz que tanto amparam aqueles que lutam o bom combate. Aquilo que eu pretendo neste vídeo, que já está se calhar um pouco alongado, é dizer-vos que, primeiro, convém estarem atentos àquilo que os vossos filhos fazem nesta área da vida deles. Segundo, ainda que eles vos digam que não estão a fazer nada, esclareçam e digam-lhes que os espíritos que vêm para responder num jogo do copo ou num baralho de tarô que não está, em que a pessoa que o utiliza não está minimamente consciente daquilo que a rodeia, podem não ser as respostas ideais, podem muitas vezes essas respostas incitarem-nos a tomar determinados comportamentos que depois podem ser considerados loucura, esquizofrenia, depressão profunda, etc. É preciso ter muito bom senso, é preciso incutir-lhes esse bom senso e dizer, ok, é normal terem curiosidade, mas tudo aquilo que vos incite a fazer o mal não está certo. Não vem de um lugar bom e não vai fazer-vos bem. Por isso, aquilo que é importante é o esclarecimento destes jovens e é eles entenderem que eles, por serem jovens, por terem um maior magnetismo, estão mais suscetíveis a atraírem estas energias e a potencializar o efeito destas energias em redor deles e na vida deles. Eu espero que tenha feito algum sentido, espero também não ter sido demasiado assustadora, não é essa a ideia.
O esclarecimento passa por aqui, passa por nós entendermos que nem tudo é luz e brilho e coisas boas. Nós vivemos num mundo da 3D em que as energias são de facto muito pesadas, em que há muitas pessoas a manipularem energia de forma errada. A própria inveja, a própria cobiça, são tipos de magia por intenção que acabam por interferir imenso na vida das pessoas. E se nós criarmos jovens que têm valores e que sabem o que é certo e o que é errado, eles próprios vão começar a ter o discernimento para saberem o que fazer nestas situações limites em que eles às vezes se põem. E que nós, como pais, só temos é que ir vigiando, orando, pedindo a Deus que eles de facto sigam um bom caminho e estarmos ali para quando eles tiverem medo, poderem vir falar connosco e não se sentirem envergonhados nem ridicularizados. Pronto, e hoje é isto. Espero que tenha trazido alguma luz, até para os próprios pais, porque muitas destas situações também se passam connosco. Espero que de alguma forma isto vos traga algum esclarecimento, alguma iluminação e que previna no futuro muitas situações graves de doenças psicológicas e mentais que se desenvolvem muitas das vezes por interferência desta espiritualidade mais densa. Por hoje é tudo, deixo-vos os votos de um bom resto de semana, espero encontrar-vos cá na próxima quarta-feira. Até lá, estejam atentos aos vossos filhos, aprendam com eles e para eles e vão sendo muito felizes.